Olá, irmãos queridos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos juntinhos um texto do pastor Arthur Coelho chamado Intimidade. Bem, então como vocês sabem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Desculpa, uma meditação para cada dia do ano. E quando a gente lê o Manancial, ou acompanhado, ou sozinho, somos inspirados, exortados e edificados. E por causa disso, acabamos tendo como benefício a promoção do nosso crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, foi o irmão Arthur Coelho, como vocês sabem. Por isso que eu vou ler com vocês aí e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe para que nosso devocional realmente possa entrar no nosso coração. Nós possamos não só aprender, como colocar em prática, como compartilhar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio de podermos ter a Bíblia e poder ler dela livremente, orarmos livremente. Obrigado, Senhor, pela liberdade religiosa. Que nós possamos aproveitar essa liberdade que Tu nos dás para que tenhamos intimidade contigo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Bom, irmãos, então a nossa leitura hoje está bem curtinha, tá? Efésios 3, os versículos são do 14 até o 19. E diz assim, ó. O irmão Paulo, né, o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Éfeso. E ele diz assim: por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. E assim, entender o amor de Cristo, que excede todo entendimento, todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Intimidade. E o versículo escolhido, aliás, são dois versículos escolhidos pelo irmão Arthur Coelho, são o versículo 17 e o 18. Eles dizem assim: para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, ou seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. Bem, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente percebe que ali está uma oração feita pelo irmão Paulo, né? Onde ele enfatiza ali a importância de uma vida que seja crescente, de intimidade com Deus, né? Então ele deixa bem claro como é importante que nós estejamos conectados com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus. E o pedido do irmão Paulo é que a igreja conheça o amor de Cristo em toda a dimensão possível, né? Ele fala assim de altura, largura, então todas as dimensões. Isso demonstra o quê? A intimidade, né? Porque vai gerar a plenitude da vida de Deus em nós, aqueles que cremos, que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, ser cheio daquilo que Deus tem para nos oferecer, estarmos plenos de Deus, é ser cheio da vida de Deus, né? Então, quando nós estamos plenos de Deus, a nossa vida está plena daquilo que Deus tem para nos oferecer. Estamos conectados, cheios de vida, assim como Jesus é, né? Com o Pai, e nós também somos um. Em João 17, a gente encontra a oração que Jesus fez
que a gente chama de oração sacerdotal. Eu não vou ler toda, você depois pega a sua Bíblia e lê. Mas na oração sacerdotal, primeiro Jesus ora por ele mesmo, depois ele ora pelos seus discípulos, depois ele ora por nós todos, né? E esse pedaço eu vou ler porque enche meu coração de alegria, né? Jesus orando por nós. E ele diz assim, a minha oração, Jesus está dizendo, né? Não é apenas por eles os discípulos, né? Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um no Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste sejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu, se os conhecer o teu nome, continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim seja neles e eu neles esteja. Então, Jesus ora, desculpa, irmãos, pelos seus seguidores de todas as épocas, aqueles que foram por nós e aqueles que virão. E o principal pedido de Jesus é o quê? Que nós tenhamos uma vida cheia de intimidade com Deus. Que sejamos plenos na intimidade com a Trindade. Jesus está pedindo a Deus que cada um daqueles que crerão possam experimentar o relacionamento que ele mesmo tinha com o Pai. Assim como ele era um com o Pai, que nós possamos ser também. Então, o desejo de Jesus é que o ser humano o conheça em todas as dimensões. Como diz o irmão Paulo lá no texto que a gente lê, né? Que os remidos, aqueles que creem em Jesus, que aceitaram o seu sacrifício, que foram transformados pelo poder do Evangelho, sejam um com a Trindade. Assim como a Trindade é um, tal qual o texto bíblico que a gente acabou de ler. Assim, se a gente se considera filho de Deus, a gente tem que querer com toda a força do nosso coração uma vida de intimidade, mas bem profunda com o Pai. Pois a gente carrega junto com a gente a presença do Pai, da Trindade, do Espírito Santo em nós. Para quê? Para que a gente possa caminhar dia a dia para o encontro da plena comunhão com Ele. Amém? Irmãos, eu peço desculpas. Estou tentando me livrar dessa tosse, mas ainda não consegui. Nosso manancial termina assim, ó. Quando somos alcançados pelo Evangelho, somos introduzidos numa vida de maior intimidade com o Senhor. Agora eu termino deixando meu abraço de ursa que tosse. Abraço de ursa. Lembrando que para nós que buscamos a intimidade com Deus, é super possível abraçar. Aliás, é um dever. Quero que vocês se lembrem também que é impossível termos intimidade com o Pai se não nos lembrarmos do que Jesus fez por nós, né? O que Deus fez por nós, o que o Espírito Santo faz por nós todos os dias, que é o que está em 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, agora me despeço com a frase do ano. Não tema, Deus já está lá.